E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Na aula 4, o nosso tema são os termos essenciais da oração de novo, dessa vez o predicado. Vimos na aula 1 que a oração é a frase de estrutura sintática que apresenta sujeito e predicado, ou seja, o sujeito e o predicado são a estrutura da oração e essa estrutura gira em torno de um verbo. Predicado é aquilo que se declara acerca do sujeito. Como a oração apresenta dois termos essenciais, o sujeito, o ser de quem se declara alguma coisa, e o predicado, aquilo que é declarado acerca do sujeito. Então eu tenho aqui três tipos de predicado. O predicado apresenta-se de três formas: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos começar pelo predicado verbal. Jesus ama você. A primeira coisa que eu devo fazer, saber que isso é uma oração, apresenta um verbo e apresenta uma estrutura sintática. Um sujeito e um predicado, portanto uma oração. Então, toda oração pode ser dividida em duas partes principais, os seus dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Para encontrar o predicado de uma oração, eu preciso saber encontrar o sujeito da oração. Para encontrar o sujeito de uma oração, eu preciso saber qual é o verbo da oração. Quando eu encontro o sujeito da oração, eu posso dividir a oração em suas duas partes principais, o sujeito e o predicado. Aqui eu tenho como verbo, aqui eu tenho Jesus ama você. O verbo aqui é ama. Quem é que ama você? Jesus. Quando eu encontro o verbo da oração, eu faço essa pergunta: o que é que ou quem é que, para encontrar o sujeito. Encontrei o verbo, fiz a pergunta: quem é que ama você? Jesus. Então aqui eu divido essa oração nos seus dois termos essenciais: o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa, o predicado, aquilo que é falado acerca do sujeito. Agora analisar o predicado. Da mesma forma que o sujeito, para ser classificado, apresenta um núcleo, o predicado também apresenta um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do predicado. No predicado verbal, já está dizendo tudo, o núcleo será o próprio verbo. Então, o verbo é o núcleo. Um verbo, um complemento verbal. Então, eu tenho aqui um predicado verbal, porque o núcleo é o verbo. Esse verbo está aqui servindo para dizer o que foi que esse sujeito fez ou faz, ou mesmo que o sujeito recebeu. Então, predicado verbal, porque tem um verbo como núcleo. O professor leu um cordel. Para encontrar o sujeito, eu encontro o verbo, que é leu, e faço a seguinte pergunta: quem é que leu um cordel? O professor. Eu tenho aqui agora a oração dividida em duas partes: o sujeito, ser quem se fala alguma coisa, o predicado, aquilo que é falado acerca do sujeito. Vou para o predicado. O predicado aqui tem como núcleo um verbo. Se eu dissesse o professor leu, ficaria incompleta. Leu o quê? Um cordel. Então eu tenho aqui verbo mais complemento verbal, predicado verbal.
e tenho aqui voltei. Tenho aqui agora apenas o predicado, apenas o verbo. Quem é o sujeito? Quem é que voltou? Eu. Sujeito oculto, eu. E o predicado, como apresenta apenas um verbo, é claro, predicado verbal. Nordestinos gostam de cantoria. Encontro o verbo, que é gostam. Quem é que gostam de cantoria? Nordestinos. Dividida a oração em duas partes, sujeito, predicado. Núcleo do predicado, um verbo. Porque se eu dissesse só até aqui nordestinos gostam, ficaria uma pergunta, gostam de quê? De cantoria. Então, o verbo é o núcleo, e aqui eu tenho um complemento. Então, característica do predicado verbal. Verbo, ação, esse verbo aqui é uma ação, mas também conhecido como verbo nocional. Então, veja, ama é uma ação, leu é uma ação, gostam é uma ação, voltei é uma ação. Predicado verbal. Quando um verbo é o núcleo do predicado. Predicado nominal. Ora, se o predicado verbal tem como núcleo um verbo, o predicado nominal tem como núcleo um nome. É preciso ver também a aula 3 sobre predicativos, para entender o que são predicativos. Jesus é misericordioso. Tenho aqui o mesmo sujeito na primeira oração, nessa oração e nessa oração. Mas o que é que muda em relação ao predicado? O núcleo. Encontro aqui o verbo. Quem é que é misericordioso? Jesus. Nessa oração, o verbo aqui indicou a ação que esse sujeito pratica. Nessa oração aqui, o verbo, ao invés de indicar uma ação, está ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Dividida a oração em duas partes, quem é que é misericordioso? Jesus. Eu tenho aqui um sujeito, um predicado. Essa característica aqui de Jesus, que está dentro do predicado, é chamada de predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito situada dentro do predicado. Então eu tenho aqui sujeito, mas verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, portanto predicado nominal. O nome aqui é mais importante do que esse verbo de ligação. Aqui eu tenho, andam curiosas as crianças. Andam é o verbo. Quem é que andam curiosas? As crianças. Tenho aqui uma inversão na ordem dos termos. Aqui eu tenho primeiro o predicado, depois o sujeito. Aqui tive sujeito mais predicado. Ordem direta, ordem indireta. Mas não muda nada em relação ao tipo de predicado. O verbo andam é uma ação, porém, esse verbo aqui aparece no sentido de estão. Equivale a dizer estão curiosas as crianças. Na ordem direta da sintaxe ficaria: as crianças andam curiosas ou estão curiosas. Então, essa palavra curiosas é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito, as crianças, situada dentro do predicado. Então, eu tenho aqui predicado nominal, porque o predicativo é mais forte do que o verbo anda. Santo Agostinho tornou-se sábio. O verbo é tornou-se. Quem é que tornou-se sábio? Santo Agostinho. Sujeito,
verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, porque sábio é uma característica do sujeito Santo Agostinho que está situada dentro do predicado, portanto, predicado nominal. Então, característica do predicado nominal. Verbo de ligação. O verbo no predicado nominal é de ligação e não é verbo-ação. Então, eu vou ter sujeito, mas verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Então, predicado nominal. O nome é o núcleo do predicado. Vamos para o predicado verbal. Verbo nominal. O predicado é verbal quando apresenta um verbo-ação como núcleo. É nominal quando apresenta um nome como núcleo do predicado. E o predicado verbo nominal é, na verdade, a ocorrência dos dois fatos. Dentro do predicado eu vou encontrar um verbo, ação, mas um predicativo do sujeito ou do objeto. Lívia saiu sorridente. Quem é que saiu sorridente? Lívia. Então eu tenho aqui o sujeito e tenho aqui o predicado. Dentro do predicado eu encontro um verbo ação, mas eu encontro também uma característica do sujeito Lívia. Isso aqui equivale a dizer Lívia saiu e estava sorridente. Portanto, predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos, o verbo e o nome. No caso, precisamos entender as relações das palavras dentro da oração. Essa palavra aqui, sorridente, é uma característica, está se relacionando com o sujeito, mas está situada dentro do predicado. E aqui o verbo não é de ligação. Portanto, predicado verbo nominal. Sujeito, verbo ação, mas predicativo do sujeito, porque sorridente aqui exerce a função de predicativo do sujeito e não a função de complemento verbal. Relaciona-se com o sujeito e exerce a função de predicativo do sujeito. O cavalo chegou cansado. O verbo é chegou, quem é que chegou cansado? O cavalo. Sujeito é o cavalo. Verbo chegou é uma ação, mas cansado é uma característica do sujeito. Então eu tenho aqui predicado, verbo nominal. Verbo ação, predicativo do sujeito. Frei Damião fez um sermão importante. O verbo é fez. Quem é que fez um sermão importante? Frei Damião. Eu tenho aqui o sujeito, tenho aqui o predicado. O verbo fez é uma ação. Uma ação que precisa de um complemento. Frei Damião fez o quê? Um sermão. Mas tem aqui um sermão importante. Importante é uma característica, mas não é uma característica do sujeito Frei Damião. É, na verdade, uma característica do objeto direto sermão. E está situada dentro do predicado. Portanto, isso aqui se chama predicativo do objeto. Enquanto esse aqui é um predicativo do sujeito, esse é um predicativo do objeto. Mas esse predicado também tem dois núcleos, o verbo fez e o predicativo do objeto importante. Então ele também é classificado como predicado verbo nominal. Então, característica do predicado verbo nominal, verbo ação, mas predicativo do sujeito ou do objeto.
Fica aqui um exercício. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Até a próxima, se Deus quiser.